Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Sinceridade e arrependimento diante de Deus. Que alegria voltarmos para a nossa aula de número 6 para falarmos sobre a parábola do fariseu e do publicano. Estamos diante de uma parábola narrativa direta, simples, que nada mais é do que uma comparação de dois personagens opostos por meio de uma justa posição, o fariseu e o publicano. Depois de haver ensinado a respeito da necessidade e do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta que devemos ter na hora da oração. O fariseu pertencia a uma das principais seitas dos judeus, muito mais numerosa do que a dos saduceus e de mais influência entre o povo, uma vez que eles insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos. Fariseus significa separados, porque não somente se separavam dos outros povos, mas também dos outros israelitas. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo, esqueciam do espírito da lei, como se nota na forma como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, dos jarros, etc., e principalmente em pagar escrupulosamente o dízimo. Na observância do sábado também era uma das características deles. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, destaca que Jesus aplicou as palavras de Isaías a esses líderes religiosos porque eles podiam proferir as palavras corretas e fingir sua devoção a Deus, mas seu coração estava longe dele. E Jesus atacou a verdadeira condição do seu coração. Eles preocupavam-se com detalhes do cotidiano e desprezavam a observância da lei de Deus e qual o seu verdadeiro significado. Os publicanos, por sua vez, eram cobradores de impostos públicos entre os antigos romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Eles eram julgados como pessoas de vil caráter, porque também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Eles estavam classificados sempre entre os pecadores, os pagãos e até mesmo as meretrizes. O povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles. Mateus, por exemplo, era um publicano. O comentarista Champlin destaca que na antiguidade as taxas e impostos frequentemente eram coletados por indivíduos privados, empregados com esse propósito
e não por agentes governamentais oficiais. Assim, tais indivíduos tiravam proveito da situação a fim de auferirem ganhos desonestos. É por esta razão que os publicanos estão associados a pecadores, reunindo assim duas classes que tinham grande afinidade de espírito. Pensava-se que nenhum publicano podia ser homem honesto, tão má era a reputação dessa categoria. Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Entretanto, mesmo fora dos horários regulares, havia pessoas orando no templo. Um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar na mesma hora. No aspecto religioso e moral, reinava no judaísmo daquele tempo uma grande distância entre essas duas classes do povo. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria com exemplar rigorismo inatacável a lei de Deus. O outro, publicano, era considerado uma pessoa que vivia em flagrantes pecados e vícios, era mesmo equiparado aos gentios. E essas duas figuras estão orando juntos à mesma hora no templo. E veja o que diz a parábola. Essa parábola nos ensina que a religiosidade não tem valor para Deus quando não existe sinceridade no seu coração. O fariseu e o publicano tiveram atitudes semelhantes, ou seja, estavam buscando ao Senhor em oração, porém o fariseu é reprovado por causa de sua hipocrisia. Diferente do fariseu, o publicano coloca-se na presença de Deus já com o coração contrito, reconhecendo-se como pecador, completamente dependente de Deus. Nesta parábola, nós somos ensinados sobre a necessidade de avaliarmos nossa condição espiritual quando nos colocamos na presença de nosso Deus. Esta parábola destaca ainda a necessidade de uma vida de oração realizada com um propósito correto, de maneira constante e com humildade no coração, reconhecendo a necessidade de ser alcançado pela graça de Deus. Na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Os comentaristas Russell Shedd e Edmilton Bezerra destacam que a oração serve para acalmar o espírito, para receber do Senhor sabedoria e de perceber mais claramente que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, mesmo quando estamos passando pela tempestade. O publicano entendeu essa realidade, ao passo que o fariseu não julgava-se necessitado. Vejamos a hipocrisia do fariseu. Inicialmente, a parábola contada por Jesus se detém na pessoa do fariseu, com o objetivo de dizer como ele formulava a sua oração. De acordo com uma das interpretações de Lucas 18:11, o fariseu postou-se em local isolado e orou. E o texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele postou-se de maneira que chamava atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes.
Em relação ao comportamento do fariseu enquanto orava, o comentarista Plumer destaca que o fariseu, na verdade, não está orando. Ele não pede nada a Deus e seu agradecimento é mera formalidade. De relance olha para Deus, mas se contempla a si mesmo. O comentarista Darby destaca que ele agradece a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus é na realidade. Os fariseus ficaram conhecidos por dois grandes erros que cometiam ao orar. Primeiro, vangloriavam-se e segundo, usavam de vãs repetições. Era um hábito comum orar em pé, porém o que Jesus condenava não era o fato da posição em si, mas a motivação que deveria ser observada na oração. O fariseu, enquanto orava, buscava reconhecimento da parte de outras pessoas. Por isso orava motivado em ser observado por alguém, buscando assim a sua própria glória, o que é característica essencial de um hipócrita em potencial. Essa parábola também enfatiza a sinceridade que deve estar presente no momento da oração. Não é questionado nesta parábola a quantidade de palavras ou expressões que contém uma oração, mas sim, principalmente, a motivação e sinceridade das palavras proferidas. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, destaca que, quando oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, eles não estavam orando realmente. Por isso Jesus ensinou que encontramos a essência da oração não em público, mas em uma comunicação particular com Deus. Assim, para esses hipócritas, o louvor do público era todo o galardão que receberiam. Em Mateus, capítulo 6, versículo 5, Bruce destaca que a oração não tem a intenção de ser um jogo de memória para Deus, mas um meio pelo qual os desejos do cristão são colocados debaixo do escrutínio de Deus. E aí a pessoa que ora é lembrada do caráter, da vontade e dos propósitos de Deus. As palavras do fariseu eram hipócritas, ou seja, suas palavras eram falsas e dissimuladas. A hipocrisia faz com que o indivíduo comporte-se de maneira contraditória em relação àquilo que ensina e àquilo que faz. O fariseu diz a respeito de si mesmo que era rigorosamente verdadeiro, mas o espírito da sua oração era completamente errado. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humilde dependência de Deus. O fariseu quase que parabeniza a Deus por ter um servo tão excelente. Depois de suas primeiras palavras, não se lembra mais de Deus, apenas de si mesmo. O centro da oração é aquilo que ele faz. A oração do fariseu inicialmente mostra quem ele é na realidade. Em seguida, ele passa a destacar as obras excedentes que ele realiza. Ele excedia até mesmo a prática do jejum prescrito na lei, com mais 2 jejuns semanais, e excedia o dízimo. Ele realmente agradece por quem ele é, mas não contente com isso, agradece também pelo que ele faz para o próprio Deus. A sinceridade do publicano
já é diferente. O cobrador de impostos parece desnorteado e até confuso no local de culto onde ele se encontrava. Ele não estava apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de uma pessoa que ora. Bate no peito, como aquele que está numa situação de desespero, suplica com a fórmula do pecador que não sabe fazer o elenco de seus pecados. É a oração do pobre que confia totalmente em Deus e com profunda dor ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E nessa breve, porém séria oração, a ênfase recai sobre as duas palavras, o pecador. Quando o salmista expressa o desespero de sua alma no Salmo 51, verso 3, ante o pecado ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pensamento do publicano é semelhante ao pensamento do salmista, ou seja, ambos reconheceram o estado de degeneração espiritual que eles se encontravam. O comentarista Morgan declara na análise do Salmo 51 que a alma penitente clamava por perdão com base na própria confissão. Subitamente, a intensidade da convicção se aprofunda à medida que o ato pecaminoso é rastreado até chegar à causa na contaminação da natureza. Isso leva a um clamor mais profundo. Enquanto o primeiro clamor é por perdão, o segundo é por pureza, por limpeza de coração e renovação de espírito. A oração continua na busca das coisas que seguem essa purificação, a manutenção da comunhão e a percepção da alegria. O publicano nem conseguia levantar os olhos. Além disso, ele golpeava o próprio peito. Ele tem consciência de sua condição. Ele se prostra em sinceridade e arrependimento. E a sua condição o permite apenas render-se inteiramente às mãos de Deus. O termo sinceridade tem o sentido de algo sem adulteração e puro, e no Novo Testamento trata de uma atitude abrangente, não apenas uma virtude entre muitas. Para o fariseu, todos os seres humanos eram pecadores. Segundo a confissão do publicano, porém, todos eram justos, somente ele era o pecador. Querido professor, estamos diante de uma oração que subia das profundezas de um coração dilacerado pela dor. Os ouvintes acompanhavam a narração de Jesus com sinais de aprovação, mas num dado momento, o mestre desconcerta a todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. O odiado publicano, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, o perdão e a misericórdia divina. O fariseu ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, mas o publicano a recebeu como um dom misericordioso da parte de Deus. Contudo, esta é a verdadeira justiça, a justiça que provém de Deus. A oração aceita, obviamente, é a do publicano. Ela vem permeada de sinceridade,
de arrependimento diante de Deus. Ele voltou para casa justificado, inocentado de todos os seus pecados. Agora, o princípio por trás de tudo é que aquele que se exalta, diz a palavra de Deus, será humilhado. Ninguém possui algo de que se jactar diante de Deus, que se humilha, será exaltado. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, 11. O pecador arrependido que humildemente busca a misericórdia de Deus, com certeza absoluta irá encontrá-la. Embora não fosse um religioso fervoroso, a sinceridade do publicano o colocou em situação de destaque diante do Senhor. E isso foi possível pelo fato de ter tido uma visão sincera de sua condição espiritual pecaminosa. Diferente do fariseu, manifestou publicamente, através de sua cabeça baixa e das batidas no próprio peito, sua condição de miserabilidade diante de Deus. Ele não buscou reconhecimento, aprovação, nem mesmo visibilidade das pessoas, pois o seu coração estava completamente prostrado diante do seu Deus. Nessa parábola, nós aprendemos que o fariseu representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera diante de Deus. O publicano, apesar da classe a que pertence, no momento da oração, representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante de Deus. Será que o coração natural do ser humano não é sempre semelhante ao do fariseu? O fariseu deixou o templo da mesma maneira que entrou nele. Amados, devemos orar como publicanos, pecadores que somos. Devemos orar sim com sinceridade e profundo arrependimento diante de Deus. Espero, sinceramente, que os caros professores possam reconhecer esta necessidade de termos o que está no ponto central aí na sua lição da Escola Bíblica Dominical, que diz que a sinceridade e o arrependimento vão além da religiosidade. Oh, que o Senhor te dê graça, sabedoria, humildade, para você continuar sendo sincero na presença de Deus, principalmente quando você estiver diante do trono da graça, buscando sabedoria para uma eficiente aula para os seus alunos. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.